Estou chegando para mais um programa aqui na comunidade através da atual Web Rádio Natal. Boa noite, hoje, terça-feira, dia 9 de julho de 2024. E o programa hoje vamos apresentar a comunidade cristã. De repente. Vamos até às 21 horas com a comunidade cristã, aqui com Francisco José, na atual Web Rádio Natal. Eu já quero aqui dar o meu boa noite a todos os ouvintes que já estão ligados na programação, você que está também nos acompanhando através do Facebook, aqui da atual Rádio Web Natal, ou através do link. Então, sejam bem-vindos, muito boa noite, e fique aí, até às 21 horas, nós estamos aqui apresentando a comunidade cristã, com Francisco José, aqui na atual Web Rádio Natal. O tema escolhido para esse programa de hoje, Comunidade Cristã, é o poder da oração. E o Emerson foi o convidado aqui por nós para falar sobre esse tema tão importante na vida do cristão. Mas antes de eu passar aqui a palavra para o Emerson, eu quero dizer que claro que o Emerson já se encontra aqui no estúdio da rádio, como também o Arthur, que é o Arthur que é da PASCOM, que é um membro da Pastoral da Comunicação da Paróquia Imaculada Conceição, também está aqui conosco, aqui nos estúdios da atual Web Rádio Natal. Emerson, boa noite, seja bem-vindo ao programa Francisco José, Comunidade Cristã. Boa noite, Francisco, boa noite, caros irmãos internautas que neste momento estão conectados no programa Comunidade Cristã através da internet, na atual Web Rádio. O meu boa noite, aqui a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Nossa Senhora esteja em cada coração. O poder da oração. Fique à vontade, que o espaço é todo seu. Iniciando, Francisco, como vamos falar de oração, estamos falando de oração, do poder da oração, iniciemos orando, né? Iniciemos rezando. Nada melhor que pedir o Espírito Santo de Deus no meio de nós para em tudo que formos fazer. É costume meu, em tudo que nós vamos fazer, em tudo que eu vou fazer, primeiro nós devemos pedir a presença do Espírito Santo. Para iniciarmos o nosso programa de hoje, peçamos a presença do Espírito Santo, já que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Também saudemos a nossa Mãe Maria, aquela que com o poder da oração intercessora intercedeu por nós, intercedeu nas bodas de Caná, e através da oração, através da súplica de Maria, aconteceu o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus irmãos e queridas irmãs e irmãos, estão conectados conosco através da internet, do Facebook, da Web Rádio, atual Web Rádio. Quero agradecer meu irmão Francisco por ter convidado para estarmos aqui juntos nesta noite tão maravilhosa. Já tive a oportunidade de estar como ouvinte, né, como telespectador, digamos, conectado no seu programa, e hoje tenho a alegria de estar aqui, né, para nós partilharmos um pouco da palavra de Deus, conversarmos um pouco com os nossos irmãos, internautas, os ouvintes que estão neste momento nos acompanhando também. E falarmos sobre a oração, sobre o poder da oração na nossa vida, né? Então, o Catecismo da Igreja Católica nos diz o conceito da oração, que a oração é a nossa humilhação diante de Deus.
E nós sabemos que a oração é, digamos assim, o sustentáculo, o carro-chefe da nossa fé é a oração, né? Para nós desenvolvermos, para nós praticarmos a nossa fé, para nós irmos, nos colocarmos na presença de Deus, irmos ao encontro de Deus, de Jesus, entrarmos em sintonia com Deus, é através da oração. Então a oração é tão importante que o próprio Jesus se retirava para orar, né? A palavra nos mostra que Jesus orava, Jesus se retirava para orar. E o que é a oração? A oração é a nossa conversa com Deus. Outra vez uma pessoa veio me indagar porque não sabia rezar, não sabia orar. O que era que fazia, como fazia, eu não sei orar. Porque muitas vezes nós pensamos que a oração são os modelos que nós temos, aquelas, como eu chamo, as orações decoradas, as orações memorizadas, que nós memorizamos. E sim, são orações, sim, que o próprio Jesus nos deu esse modelo através do Pai Nosso, que é a oração rezada por todos os credos, por todas as denominações religiosas cristãs, rezam o Pai Nosso, que, como nós dizemos, a oração que o Senhor nos ensinou. Os apóstolos, os discípulos, naquele tempo já tinham essa dúvida. Como orar? Como falar com Deus? Né? E a oração é uma realidade na história do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, desde lá o iníciozinho, desde o Gênesis. A oração é uma realidade. Existem várias formas de oração. Eu te falo já nisso. Mas é a nossa maneira de conversarmos com Deus, de nos dirigirmos a Deus. E muitas vezes, repita, nós temos dúvidas, as pessoas têm dúvidas de como orar, de como rezar. E os discípulos já naquele tempo foram perguntar, Senhor, como nós devemos rezar? E Jesus ensinou a rezar, a falar com Deus através da oração do Pai Nosso. Deu um modelo, deu ali um norte para eles, uma diretriz de como eles deviam fazer. Ou seja, como devia se dirigir a Deus na hora da sua oração, a sua conversa com Deus. E sempre quando as pessoas me perguntam, como eu posso rezar, como é que eu devo... A oração é a sua conversa com Deus. Do jeito que eu estou aqui conversando diante de Francisco, é a nossa conversa com Deus. Eu me coloco diante de Deus, como o Catecismo nos diz, a nossa humilhação diante de Deus é nos jogarmos, nos atirarmos mesmo na presença do Senhor, mesmo com o rosto por terra, nos prostrarmos diante de Deus, nos despojar de tudo, nos apresentarmos diante de Deus com a nossa pequenez. Não importa a maneira de como estamos, mas o que Deus olha é para a nossa sinceridade de coração, a nossa vontade, a nossa maneira de como estamos nos dirigindo a Ele. Então, você se apresenta diante de Deus e conversa com Deus. Eu sempre digo também, quando as pessoas me falam que eu não sei como falar, eu não sei fazer orações bonitas, digamos, como muitas pessoas fazem, como fulano faz, como ciclano faz, diante de um grupo de oração, diante de uma assembleia. Eu não sei como eu devo fazer. Eu digo, você não sabe assistir um repórter, um noticiário e depois conta para outra pessoa. Você não sabe assistir um filme e contar para outra pessoa. Você não sabe assistir um jogo de futebol e contar para outra pessoa. Qualquer acontecimento você vê, memoriza e conta para outra pessoa. Do mesmo jeito, você vai conversar com Deus. Você vai se apresentar com Deus e contar a Ele como está a sua vida. E contar a Ele, conversar com Deus. É você conversar com Deus. Nós nos conversamos uns com os outros. Tantas vezes conversas vãs. E às vezes a gente tira de letra nessas horas. E por que não sabemos conversar com Deus? E por que não pomos em primeiro lugar a nossa fé e dirigimos a nossa oração, a nossa conversa com Deus? Se prostre diante de Deus, se apresente diante de Deus com as suas falhas, com os seus defeitos, com as suas necessidades, e você vai conversando com Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou assim, eu estou assado, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, minha saúde, é a minha família, as situações, você vai contando a Deus, apresentando diante de Deus como estão as situações, o que é que você necessita, o que é que você está precisando naquela hora, como está a sua vida, qual é a sua oração naquele, o que é que você está querendo naquele momento diante de Deus na sua oração, é pedir, é suplicar, é agradecer. Não esqueçamos também da nossa oração de louvor, de agradecimento, porque, como eu sempre digo, nós muitas vezes nos pegamos só em pedir,
Recebemos a graça e fazemos como aqueles que a Bíblia nos mostra, por exemplo, os 10 leprosos. Recebemos a graça e só um voltou para agradecer. Nós esquecemos de fazer a nossa oração de agradecimento, a nossa oração de louvor. Então, tudo isso são formas de oração, são maneiras de orarmos a Deus. E muitas vezes nós podemos até, assim, elencar essas orações, organizar, digamos assim, a sua oração pessoal diária. Como é que você faz a sua oração pessoal diária? Né? Porque muitas vezes o pessoal diz, fala, fulano tem vida de oração. Eu sou católico, mas muitas vezes eu posso ser católico, eu posso ser evangélico e não ter vida de oração. Eu posso ser um católico mecânico, de regras, sei lá, de parâmetros, de modelos, mas eu esqueço, diante de tudo isso, de tantas coisas que são criadas, eu me esqueço da verdadeira essência, que é a oração, a conversa com Deus, né? E eu vou fazendo essas coisas automaticamente, atos de caridade, de tantas coisas que nós fazemos dentro da nossa igreja, praticamos na nossa vida pastoral, e esquecemos o essencial, que é orar, que é a nossa oração pessoal diária, né? A nossa vida de oração. Se nós não tivermos essa vida de oração, nós não vamos conseguir fazer direito as outras coisas que mecanicamente que nós fazemos, as regras, os modelos, ou tantas coisas que existem por aí, né? Então, nós precisamos ter a nossa vida de oração e acreditarmos no poder dessa oração. E que, diante de tudo isso, nós possamos prestar atenção. Eu sempre gosto de falar do modelo que São Paulo nos mostra, que nós nos colocamos apenas como instrumentos nas mãos do Espírito Santo para que ele possa agir, né? Então, tudo isso é oração. Tudo isso são formas de oração. E nós podemos confiar no poder desta oração. Seja na minha oração, seja na oração do nosso irmão, na oração em grupo, na oração em conjunto. São tantas situações, né, em que a oração deve sempre estar presente. E nós podemos confiar no poder desta oração, que a nossa oração chegue a Deus. Então essa oração precisa ser, como eu falei, a nossa humilhação diante de Deus, nos apresentar diante de Deus, nosso apresentar diante de Deus, a minha prostração diante de Deus, o meu despojamento diante de Deus, e deixar que essa oração venha fluir em mim, né? Deixar que essa oração aconteça. Então, meus irmãos, nós precisamos confiar no poder da oração, né? A oração e a fé removem montanhas, né? Então, quantas vezes nós oramos por determinadas causas, determinadas situações, né? E nós lá na frente vemos a graça acontecer e nós ficamos assim, pasmos, tantas vezes bobos, diante de tanta graça, diante de tanta grandeza, diante da ação de Deus, diante da maravilha de Deus. E nós lembramos que foi fruto de quê? Da nossa oração. Então, à medida que nós temos esse despojamento diante de Deus, nos humilharmos diante de Deus, sermos humildes diante de Deus, essa humilhação é estarmos de coração sincero, estarmos contritos, estarmos ligados a Deus, estarmos fazendo a vontade de Deus. Tudo isso faz parte do contexto, né, da nossa vida cristã e da nossa oração, para que assim nós possamos verdadeiramente frutificar no Espírito Santo. Então, é esse poder que a oração tem, de nós produzirmos frutos pelo Espírito Santo. Nós vemos hoje, eu fico triste quando vejo tantas coisas, tantas aberrações. A gente acessa a internet e vê tantos vídeos, tantas pessoas que se utilizam, né, destes meios para digamos assim, em certos pontos, lesar a fé alheia, né? Lesar a fé alheia, usurpar, enganar a boa fé daqueles que têm, né? E assim se tirar proveito próprio, né? Que é o que nós mais vemos, né? Os fins financeiros, a venda da oração, né? Digamos assim, eu chamo a enganação da boa fé. Então, como é triste a gente ver a oração ser usada nesses termos, né? E pessoas se apoderar, né, deste direito e fazer
a coisa totalmente errada. Uma certa vez eu estava assistindo um indivíduo que se diz pastor e dizendo que ia subir no monte para orar e ia mandar o Espírito Santo e fazer lá o que ele queria que acontecesse, a obra lá. Ele ia mandar o Espírito Santo, veja aí. Então nós precisamos ter muito cuidado também com essas coisas, né? Existe na nossa igreja várias vertentes que nós podemos nos aprofundar, podemos estudar, podemos conhecer. São tantos os meios e muitas vezes nós deixamos passar despercebido ou nós não fazemos opção por elas, né, de podermos participar de grupos pastorais, movimentos da nossa igreja e praticarmos, né? A renovação carismática católica, por exemplo, é uma grande escola para nós pormos em prática a nossa vida de oração, conhecermos verdadeiramente o poder da oração através dos dons do Espírito Santo, né? E podermos pôr em prática na nossa vida e sabermos que o poder que a nossa oração tem. A gente muitas vezes, Francisco, as pessoas se apegam com aquele velho costume de passar pelo outro, assim, dizer, irmão, reze por mim, né? Aí o irmão está lá na caminhada com você, o irmão é batizado, o irmão tem todos os sacramentos que você tem. E por que o irmão não confia na própria oração? Não confia no poder de Deus, o mesmo Espírito Santo que age na vida daquele que ele está pedindo, age na vida dele também. O mesmo Deus que escuta a minha oração, escuta a sua oração. Então, eu sei que existe a intercessão. A intercessão é uma realidade na vida do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, desde Abraão, de Isaac, Jacó, Moisés, e por aí vai. Se a gente for falar, fala todo mundo, né? A intercessão, o poder da intercessão. Aqueles que diante de Deus intercedem, eu posso rezar, já rezei muito por Francisco, né, Francisco? Já rezei muito por Francisco, eu rezo pelos meus irmãos. E eu costumo dizer assim, que muitas vezes a minha oração pessoal é a parte maior de intercessão. Eu sou um intercessor por natureza. Então a parte maior da minha oração pessoal é intercessão. Mas eu falo das minhas necessidades diante de Deus também. Como eu ia falando lá no início, nós podemos até assim modelar a nossa oração em partes, para a gente muitas vezes não fazer uma salada de oração. Na renovação a gente fala muito da questão da salada de oração que o povo faz. Eu começo a minha oração, começo a falar com Deus, né? Aí, meu Deus, eu estou assim, estou precisando disso, estou precisando daquilo, a minha vida está desse jeito e tal. Aí já peço perdão, meu Senhor, me perdoe por isso, me perdoe por aquilo, obrigado, Senhor. Aí faz aquela salada, né? Então, seria bom se nós fazermos assim, uma pequena, digamos assim, uma organização na nossa oração por partes, né? Eu iniciar a minha oração como iniciamos aqui, invocando o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, invocarmos o Espírito Santo, eu particularmente, aí é a questão minha, eu gosto de começar assim, em seguida fazer a minha oração de perdão, pedir perdão, né? A oração de contrição, para em seguida ir às outras orações, aí vem a oração de súplica, né? Aí vem a intercessão, por quem eu quero rezar, né? E lá depois, aí nós podemos fazer a nossa oração de louvor a Deus, agradecer a Deus, engrandecer Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, pelas maravilhas, a oração de louvor. Depois a oração de agradecimento, né, por tudo que Ele proporcionou na minha vida, ou a graça que eu alcancei, ou aquele irmão pelo qual eu rezei, alcancei, e por aí vai, né? Fazemos uma coisa direcionada, organizada, né? E com certeza nós iremos ver a graça de Deus acontecer. Então, assim, nós, como eu falei no início, temos Jesus nos deu esse direcionamento da oração do Pai Nosso, né? Jesus nos deu esse direcionamento. E muitas vezes eu fico triste assim. No mês de maio, Francisco,
Você sabe que nós fizemos aquela missão nas casas, né, na nossa paróquia da Imaculada Conceição, em que o padre lançou todo mundo em missão, né? Dentro do contexto da sinodalidade deste ano, que o Papa Francisco nos pede, da sinodalidade da igreja, e nós fizemos um mês de missão, no mês de maio, visitando as famílias e tal. E como é triste, Francisco, no mundo de hoje, como se diz aí, a globalização, é tudo digital, é tudo informatizado, é tudo muito... E por aí vai, tudo net. E no mundo de hoje tem pessoas, eu encontrei no mês de maio, pessoas que não sabiam rezar uma Ave Maria. Pessoas que não sabem rezar o Pai Nosso. Pessoas que não sabem fazer o sinal da cruz. Talvez, como a gente diz, sabe até as palavras, mas não sabe espalhar pela cara. No mundo de hoje tem isso, né? Então, assim, como falar de oração para esse povo? Como ensinar os primeiros passos, né? É bem complexa a coisa. Exige uma catequese muito grande por parte da igreja, por parte de cada um de nós, perante esse povo, para que nós possamos levar a Deus, né? E esse conceito da oração venha atingir a todos esses irmãos e irmãs, né? E porque, como a gente fala, como eu ia falando, o Pai Nosso, Jesus nos deu essa forma de oração, mas o próprio Pai Nosso tem muita gente que não presta atenção e não sabe nem rezar primeiro, as palavras corretas que o Pai Nosso tem, a gente vê o povo rezando errado, como por exemplo, eu presto muita atenção a esses detalhes. Aí as pessoas rezam assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Aí diz assim: venha a nós ao vosso reino, né? Venha a nós o vosso reino, venha a nós o reino de Deus. Aí o pessoal já diz aí: venha a nós ao vosso reino. Então é ele que vai ao reino, e por aí. Aí começa essa misturada, né? Se um modelo simples desse que Jesus nos deu, o pessoal ainda não aprendeu, imagine as coisas mais complexas, né? Aí por isso que eu digo que nós precisamos sempre buscar conhecer as coisas da nossa igreja, o que a nossa igreja vive, o que a nossa igreja prega, o que a nossa igreja celebra, para podermos entender o significado de cada um e não sairmos por aí fazendo de qualquer maneira, e muitas vezes até pessoas que estão à frente de grupos pastorais, movimentos, como a gente diz aqui no Nordeste, fica passando o pé pelas mãos e fazendo a coisa de forma errada, né? Às vezes até de boa vontade, mas às vezes até fazendo por conta própria, né? E termina fazendo um negócio meio complicado. Então, meus irmãos, nós precisamos conhecer mais a Deus, conhecer o poder que tem a nossa oração. Eu sou um cristão batizado, você que está me ouvindo agora, que está me assistindo também é um cristão batizado. E nós temos um selo indelével na nossa vida, o Espírito Santo que nós recebemos, a unção do nosso batismo. Então, qualquer um de nós temos a capacidade de orarmos, de nos dirigir a Deus, de fazer uma oração, tanto seja por nós, seja pelos outros, como eu falei aqui, uma oração de intercessão, né? E por aí vai. E como eu falei também na questão dos dons do Espírito Santo, que caminham junto com essa vida de oração, nós também utilizamos ou nos colocamos como instrumento para orar pelos outros. Como eu falei, a oração de intercessão, que é uma realidade na nossa vida, na história do povo de Deus, né? E a autonomia que Jesus nos dá através do nosso batismo e quando ele nos envia ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, Jesus nos envia como cristãos e missionários, e ele diz que tudo isso é mediante a nossa fé. Orai pelos outros, impondo as mãos, né? E orai pelos outros, pelos enfermos, eles ficarão curados, e por aí vai, falarão novas línguas. E são tantas coisas que quando a gente se lança verdadeiramente nas mãos do Espírito Santo e deixa ele nos conduzir, aí nós vamos começar a experimentar o poder que a oração tem na nossa vida. Quando nós começamos a exercitar e procurar conhecer e bem utilizar esta oração, esta vida de oração, e provarmos, vivenciarmos o poder que a oração tem. Repito, precisamos ter muito cuidado, porque não é eu
que estou orando por Francisco, que vou fazer a graça acontecer. É o Espírito Santo que se utiliza de mim como instrumento para chegar até Francisco, até aquela pessoa pela qual eu estou orando, para que ele receba a graça, né? E nós vemos por aí tantas coisas. Um fato bem interessante que aconteceu, eu digo que aconteceu comigo porque foi na minha casa, foi com minha esposa, e é assim uma questão muitas vezes até polêmica, mas nós precisamos olhar com os olhos da fé a tudo e pedirmos dentro da nossa oração o discernimento, pedir ao Espírito Santo que nos dê o discernimento para nós entendermos, compreendermos tudo aquilo que acontece, o que é de Deus, o que não é de Deus, até onde nós vamos, o que podemos fazer e por aí vai, né? Então, um fato bem que sempre me faz lembrar, quando fala de oração, do poder que a oração tem, a oração do pai e da mãe, né, sobre seus filhos. Aí, nós vivemos num país que existe uma miscigenação sem fim, né? Nós sofremos influência de cultura do mundo inteiro. A gente for elencar aqui, a gente pode dizer que nós sofremos influência de cultura do mundo inteiro. E essas influências culturais influenciam na nossa religiosidade. Nós sabemos disso, né? A questão bem clara, que a gente já pode, todo mundo lembra, a questão afro. Os cultos afros que interferem dentro dos cultos religiosos no nosso Brasil, por exemplo, como na Bahia e em tantos outros. As crendices populares que vão entrando, aquelas pessoas se convertem ao cristianismo, se convertem ao catolicismo e vêm trazendo esses costumes consigo e começa a misturar as coisas. E lá para as tantas vai virando moda, ou muitas vezes os maus costumes, que eu sempre combato esses maus costumes que nós temos na oração, que muitas vezes vai criando uma bola de neve, e isso vai expandindo, e é uma coisa assim, sem controle, e tudo isso prejudica, né? Aí, voltando lá, o que eu ia dizer, a questão do poder da oração dos pais sobre os filhos, o pai, a mãe. Aí nós lembramos daquela questão da crendice popular que nós temos das rezadeiras de antigamente, né? As rezadeiras, as curandeiras e aquela coisa. O menino está com olhado, leva para curar, leva para a curandeira benzer. Aí pega 3 folhinhas de mato, de pinhão, não sei de quê, e começava a... Eu sei que muita gente não concorda comigo nessa hora, que está me escutando, mas eu falo de realidade própria, de conhecimento próprio, de vivência própria, né? E balança para cá, balança para lá, aqueles raminhos, né? E o menino estava com olhado, o menino fica curado e por aí vai, tantas coisas, é muita coisa que se fala, né? Então, eu digo que eu vivi. Quando minha filha nasceu, recém-nascida, chegaram lá, disseram que a menina estava com olhado, eu me abalei com essa menina na terra quente, debaixo de uma sombrinha, do soldado 1 para o soldado 2, para a mulher rezar, porque disse que a mulher rezava e a menina estava com olhado, e eu fui. Debaixo de uma sombrinha, eu e a sobrinha da minha esposa, com essa menina no sol quente, quase meio-dia, né? Porque a mulher era quem rezava e eu não sabia rezar. De fato, era um burrinho. Aí por aí vai, tá. Depois veio meu filho. Meu filho nasceu e tal, o menino tá com olhado. Leva pra dona fulaninha ali rezar. Aí minha esposa foi com meu filho para lá. Aí minha esposa hoje agradece a Deus. Pode perguntar, um dia que você conversar com ela, pergunta que ela conta essa história. Hoje ela louva e agradece a Deus pelo que a mulher fez com ela. Ela chegou lá na casa da mulher e estava acontecendo lá um rendezvous lá, uma zoada, uma briga lá de família e estava aquele bababá lá e minha esposa chegou e dona fulana, eu vim aqui para a senhora curar meu filho. Ela simplesmente olhou ali e disse, hoje eu não curo ninguém, eu não vou curar seu filho não. E só foi entrar e bater a porta. E minha esposa saiu com meu filho no braço, para casa, chorando, e com ódio da mulher, porque a mulher não curou meu filho, né? Aí, olha as coisas de Deus, como é interessante. Olha aí onde entrou o poder da oração na vida da minha esposa. Quando ela chegou em casa, aí pensou assim, e com a raiva da mulher, né? Aí foi pecado, não sei quantos pecados aí não arruma. Com a raiva da mulher, começou a pensar assim, aí disse,
Se ela, que come feijão igual a mim, pode rezar pelo meu filho, por que eu que sou mãe que gerei ele, não posso rezar? Eu é quem vou rezar por ele. Aí foi rezar, orou a Deus pelo restabelecimento do menino. E o menino ficou bom. E nunca mais ela botou os pés na casa desse povo. Né? Olha aí. Deus usou, né, do poder da oração a oração da mãe. Então, são inúmeras vertentes que Deus nos dá. E nós não sabemos nos utilizar da graça de Deus, Francisco. Nós somos... Aí, como minha esposa pensou, eu sou cristã, eu sou casada com meu esposo, tenho matrimônio, sou batizada e tal. Por que eu não posso rezar pelo meu filho? Quem vai rezar por ele sou eu. E graças a Deus, Deus tirou as escamas dos olhos dela, como tirou de Paulo. E ela enxergou, né, uma nova realidade e esqueceu essa parte aí dessas crendices populares, né? Então, assim, é o poder que nós temos dentro de cada um de nós temos e não utilizamos, que é a graça de Deus. Repito, muitas coisas que nos são apresentadas, nós precisamos pedir a Deus o discernimento para saber o que vem de Deus e o que não vem. Porque tem muita gente brincando de oração por aí afora, tem muita gente fazendo muita pirueta por aí que não vem de Deus e as pessoas se deixando levar. Então, Francisco, que nós possamos tomar posse da graça de Deus, né? Esse poder não é meu, não é seu, esse poder vem de Deus, esse poder é do Espírito Santo. É Deus que nos concede pela sua misericórdia. E nós precisamos tomar posse dele. Primeiro por nós. Segundo, orarmos uns pelos outros. Isso aí é uma realidade. Isso aí é uma realidade no mundo, é uma realidade do povo cristão, como eu falei, desde o Antigo Testamento, orarmos uns pelos outros. E pormos em prática esta vida de oração. Viver, provar esta graça. E muitas vezes deixarmos de lado a questão, como eu falei lá no início, dos modelos, o nosso atuar mecanicamente nas pastorais, grupo, movimento, serviço da nossa igreja, e pôr em prática esta espiritualidade, esta vida de oração que nós devemos ter. E aí eu faço minhas palavras do nosso irmão João Maria, pregador. Quando nós fizermos tudo isso, nós veremos a graça de Deus acontecer, né? Porque a graça, os dons, é para todo aquele que crê. Os dons do Espírito Santo estão em cada um de nós. Eu sei que muitas vezes, quando nós procuramos conhecer a questão dos dons e trabalharmos esses dons, e viver uma vida ministerial, por exemplo, como é uma realidade dentro da renovação carismática, nós discernirmos esses dons para que nós possamos trabalhar melhor aquele no qual nós nos identificamos mais, né? Assim, Francisco, você já participou, você sabe disso. Fazemos um seminário de vida no Espírito Santo e nós nos identificamos, por exemplo, eu me identifico mais com a intercessão. Aí fulano se identifica mais com a palavra, o ministério dele é o dom da palavra, é a pregação. Aí fulano tem o dom de cura, aí lá vem o dom de cura. Mas você disse agora a história da benzedeira, da curandeira, sim. Uma coisa é o Espírito Santo operar e outra coisa é misticismo, né? Então nós precisamos, como eu falei, nós precisamos discernir, diferenciar. Saber o que vem de Deus. Eu posso rezar por Francisco ficar curado? Posso. Eu posso ter esse dom de orar pelos outros? Posso. Agora quem é que opera? O Espírito Santo. Não sou eu. Eu oro. E Francisco tem. Existe, a coisa é tão criteriosa, Francisco. A questão desse poder da oração, né, que é o que centraliza a nossa conversa hoje, que a Igreja Católica reconhece as pessoas que têm o dom de cura. Agora existem os critérios, né? Assim, eu tenho o dom de cura, e a igreja diz, fulano é curador, fulano... Existem pessoas autorizadas pela Igreja Católica com o dom de cura para rezar pelos outros, interceder,
para que as pessoas fiquem curadas, fazer atendimentos, de direcionamento espiritual e tal, e oração de cura, existe, né? Agora, tudo com critérios, tudo bem apurado, né? Assim, Francisco tem um dom de cura e bota Francisco lá para a igreja de São Francisco, para a Imaculada Conceição, para fazer noite de cura e libertação, e Francisco sai curando o povo, botando gente abaixo e tal. Não, não é assim não. Tudo precisa de critério, tudo precisa ser bem... A nossa igreja é criteriosa em tudo. Você vê um exemplo bem claro, a questão quando vai fazer o estudo para a canonização de um santo, né? Todo o processo, toda a apuração, é tudo bem apurado, nos mínimos detalhes, como se diz, né? Para que não haja erro, para que não haja nada inventado, né, humanamente. E muitas vezes as pessoas deixam o humano falar e acham que não é Deus que está falando, é o Espírito Santo que está agindo, e é a vontade humana que está falando. Então, tudo isso nós precisamos ter este discernimento para sabermos até onde vai o poder da nossa oração. Sabermos que é o Espírito Santo de Deus que fala, é o Espírito Santo de Deus que age, é Deus que age. Não é eu, não é o padre, não é fulano, tal. Uma coisa que muitas vezes, isso sempre é falado nas nossas igrejas, pelos próprios padres, por nós leigos, a questão das missas, que acontece aí, que o povo rotula como missa de cura e libertação, né? E as coisas, muitas vezes, as coisas vão virando moda e entram mesmo, e as pessoas confundem, e no fim acontecendo, como eu falei lá no início, aquela salada, né? Então, a questão da missa de cura e libertação, não existe cura naquela... Existe. Agora, toda missa é missa de cura e libertação. Em toda missa, Jesus cura e liberta. Em toda. Então, tanto faz você estar aqui na Imaculada Conceição, em São Francisco, em Igapó, em Ponta Negra, em Neópolis, na Canção Nova, Jesus vai curar e libertar da mesma maneira. Qual a diferença daquelas missas? É uma missa mais demorada, é uma missa onde as orações são feitas com mais tempo, com mais profundidade, digamos assim, né? Que não fuja da liturgia, que não fuja do rito próprio da missa, nós sabemos que não, mas existe assim um tempo maior em que as orações, né, fluem mais, com mais tempo e tal, e você entra naquela espiritualidade, você se deixa conduzir por aquele momento de oração, e é uma coisa bonita, uma coisa, e você se sente bem, nada contra quem vai. Agora, que nós nunca possamos ir em busca de mágica, porque muitas vezes as pessoas andam em busca de um Jesus de mágica, de um Deus de mágica, de uma cura instantânea, de um milagre instantâneo, né? Como nós vemos aí na prateleira do supermercado, e não é por aí, né? Então, tudo tem que ter critério, tudo tem que ter limite, tudo tem que ter parâmetro, e tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Não é porque é padre fulano, porque é o diácono ciclano, porque é o pregador beltrano, que é da moda, que é da mídia, que é influenciador, que é não sei o que, que é a estrela artista. Não. Aquele homem, seja padre, seja um ministro ordenado, seja um ministro leigo, que ele seja instrumento nas mãos do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa agir naquela hora, seja no encontro, seja no louvor, seja numa missa, onde quer que seja. Que ele seja apenas instrumento, não é ele, né? Então, louvado seja Deus que tenha pessoas que conseguem arrebanhar muita gente, que é o que nós precisamos, que as pessoas tenham esse encontro verdadeiro, proporcione esse encontro verdadeiro com Deus, né? Que as pessoas necessitam, porque no mundo de hoje, como eu falei a você, em que tudo é muito moderno e que ainda existe pessoas que não sabem rezar sequer uma Ave Maria, as pessoas andam sedentas de Deus. As pessoas têm sede de Deus, as pessoas têm sede do sagrado. E, como diz o Evangelho de hoje, Jesus disse que olhou para aquela multidão e teve pena, porque disse, são como ovelhas sem pastor, né? Então, as pessoas têm necessidades inúmeras, né? Infinitas, digamos, mas muitas vezes a solução para a sua necessidade está diante de você. A graça está diante de você e você não sabe encontrar. E sai procurando aí as cegas, batendo aqui e acolá, em busca de uma solução, em busca de uma coisa instantânea e tal, e onde você não vai encontrar nunca, né? E a cura, a libertação, a conversão, o que você precisa, está dentro da sua casa.
está no seu coração, está dentro de você, se você é um cristão batizado. Então, meus irmãos, que nós possamos tomar posse desta graça, dessa certeza, do que o poder da oração está dentro de você. Principalmente se você é um cristão batizado, este poder está dentro de você, porque é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus que habita em nós a partir do nosso batismo. Então, se a gente fosse conversar, passava a noite todinha aqui conversando sobre isso, que é maravilhoso, né, Francisco? A gente, quando começa a falar de Deus, aí o tempo voa e a gente não vê. Mas, assim, eu espero que eu tenha ajudado, né, alguém a entender um pouco esse assunto, o que é o poder da oração, o que a oração pode fazer dentro de cada um de nós. E, em suma, tudo é a graça de Deus acontecendo em nós. Basta que nós abramos o nosso coração. Se você quer começar a observar pela humildade, observe o exemplo de Nossa Senhora, eu sempre gosto de citar. Se lance nas mãos de Deus, se prostre diante de Deus, se humilhe diante de Deus, como o Catecismo nos diz, que a oração é a nossa humilhação diante de Deus, e faça como Maria. Eis-me aqui, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Não existe exemplo mais perfeito, no meu modo de entender, do que a humilhação de Nossa Senhora. E Deus vai fazer e a graça vai acontecer na sua vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Incendei a minha alma, incendei a minha alma, incendei a minha alma, Senhor. Agora são 9h02 e a gente ainda continua aqui com o programa Comunidade Cristã, nesta terça-feira, dia 9 de julho de 2024. Muito boa aqui a participação do Emerson Almeida. Realmente expôs aqui o tema, o poder da oração. Eu quero aqui também agradecer, né, pela audiência de todos que estão ligados no programa, estão ouvindo o programa tanto pelo link da atual Rádio Web Natal, como também está nos acompanhando através da página do Facebook. Emerson, voltando a você, agora para falar sobre você que é paroquiano, a Paróquia Imaculada Conceição, que está localizada aqui no bairro Nossa Senhora da Apresentação, em Zona Norte de Natal, e pertencente à comunidade de São Francisco de Assis. Confirma só para nós isso aí, Emerson, por gentileza. Isso, Francisco. Exatamente. Então, nós caminhamos junto na nossa Paróquia da Imaculada Conceição e, graças a Deus, há 30 anos, mais de 30 anos, eu já estou caminhando na comunidade de São Francisco de Assis, que é a minha comunidade de origem, assim, porque eu resido aqui no bairro desde 1992 e desde que vim morar ali, que eu comecei a frequentar a igreja de São Francisco de Assis, né? Antes também frequentava Santa Maria Mãe, que foi minha paróquia de origem aqui na Zona Norte, e originou todas as paróquias, né? A paróquia mãe, de fato, Santa Maria Mãe é mãe de todas as paróquias, com certeza. Mas aí, por morar aqui perto de São Francisco, eu fui ficando aqui e desde 99 que eu sirvo mais diretamente na vida pastoral da nossa comunidade de São Francisco de Assis. Então, Emerson, mas nós estamos sabendo que vai estar prestes a acontecer também um evento aqui agora na comunidade de São Francisco de Assis, e você está trazendo essa informação para nós. Então, repasse aí para os ouvintes da atual Web Rádio Natal, que evento é esse e a programação, por gentileza. Isso, nós já estamos nos mobilizando em prol da festa de São Francisco de Assis, que ocorre no mês de outubro, né, início de outubro. Então, mas as movimentações já são em prol da organização da festa. E para isso nós estamos organizando agora, dia 27 de julho, o São Julião da São Francisco. É um São João fora de época, né? Então foi intitulado, mediante as reuniões com as pastorais, foi intitulado de São Julião, por estar no mês de julho, não mais no mês de junho, de São João. Então é o São Julião da São Francisco, que será dia 27, às 20 horas, na nossa capela de São Francisco de Assis, né? Nesse dia a missa será mais cedo um pouco, vai ser avisado com antecedência, e a partir das 20 horas nós teremos esse arraiá, como a gente costuma dizer, arraiá fora de época, né?
Então, um momento de confraternização, muitas vezes nós nos apegamos só nessa parte do trabalho, vida pastoral, aquela correria de todos os dias, organiza isso, organiza aquilo e tal. E nós precisamos também nos socializar, né? Então, tem esses momentos que a comunidade tira para se confraternizar, né? E é um momento de descontração, um momento em família, e nós vamos estar vivenciando este momento no dia 27 de julho, aqui na nossa comunidade de São Francisco de Assis. Isso já em preparação para o jantar de São Francisco, que vai ser em setembro, final de setembro, né? Teremos o jantar de São Francisco, e tudo isso em preparação para a grande festa de São Francisco de Assis, se Deus quiser. Graças a Deus, estamos vivendo um momento novo na nossa paróquia. Nossa paróquia também, como é uma paróquia jovem, à vista de tantas outras, né? Nós começamos como área pastoral em 2016, né? E depois de 3 anos nós fomos elevados ao nível de paróquia, e alguns administradores, párocos já passou, e no momento nós temos como administrador paroquial o padre Felipe Andrews, né? E assim, a nossa paróquia tem vivido um momento novo, um momento de mudanças, um momento de conquistas, podemos dizer, e de crescimento acima de tudo, né? O que pode ser observado na nossa paróquia é um momento de crescimento desde a chegada do padre Felipe na nossa paróquia. Um padre jovem, como a gente costuma dizer assim, cheio de gás, cheio de vontade, recém-ordenado, e cheio de vontade de trabalhar e de conduzir o povo de Deus, né? E isso ele tem feito com maestria, graças a Deus. E nós juntos, como eu sempre digo, estamos aqui para trabalharmos juntos com os padres que chegam à nossa paróquia. Isso eu tenho dito desde o tempo que nós éramos Santo Antônio de Pádua. Estamos aqui para trabalhar com o padre, para Jesus. Porque muitas vezes a gente confunde trabalhar para o padre ou trabalhar com o padre. Nós estamos aqui para trabalhar com o padre, para Jesus, para Deus, para a igreja, né? E crescermos juntos como paróquia, que é o que nós devemos fazer, né? Nossa paróquia passou por momentos assim delicados e tal, questão de início, nós sabemos que todo começo é assim, e entre começo e recomeço estamos vivendo esse momento novo, e eu digo que nós devemos viver o hoje, né? Então a nossa paróquia está vivendo o hoje, o presente, e estamos agradecendo a Deus. Eu particularmente estou louvando a Deus pelo crescimento da nossa paróquia. Nós tivemos esses poucos meses que o padre Felipe está conosco, graças a Deus, uma vida pastoral viva. Um exemplo disso foi o Tríduo Pascal, Semana Santa, né? Todas as celebrações celebradas com muita intensidade, questão de via sacra, questão de caminhadas penitenciais, o Tríduo Pascal em si. Tivemos aquele momento da encenação da Via Sacra na Sexta-feira Santa, que até hoje, graças a Deus, é falado e elogiado, né, o que aqueles jovens fizeram, né, atuando e encenando a Via Sacra na Sexta-feira da Paixão. O texto da juventude da paróquia, muito bem. O texto da juventude da paróquia que tem crescido também a olhos vistos, né, a juventude chegando e retornando, eu posso dizer assim, a juventude retornando à vida pastoral, que no mundo de hoje, a coisa que está muito difícil da gente lidar com o jovem dentro da igreja, eu digo por experiência própria, que eu fui um dos fundadores do grupo de jovens aqui de São Francisco, onde a gente conseguia, em 1999, 2000 e o início do ano 2000, nós conseguimos colocar 60 jovens dentro de uma sala daquela, e hoje ninguém consegue botar mais 6, né? E nós vemos o texto da juventude crescente da nossa paróquia, a juventude atuando na vida pastoral da nossa paróquia. Isso é uma graça, né? Isso é motivo de louvar e agradecer a Deus, né? Então, assim, em suma, todas as pastorais se movimentando, se mobilizando e querendo crescer, querendo que a paróquia viva esse momento novo e tome esse novo fôlego, né, de crescimento. E é o que nós devemos fazer, né? Viver a vida da paróquia, viver uma vida com esta oração que nós comentamos há pouco tempo, viver essa vida de oração, né? E crescermos espiritualmente como cristãos católicos. E quando cresce todo mundo, cresce a igreja, nós crescemos, é o todo que cresce, né? Então que nós possamos agradecer a Deus por esse momento, e eu também, como você disse, eu louvo a Deus
pela presença do nosso administrador, o Padre Filipe, na nossa paróquia da Imaculada Conceição hoje. Muito bem. Vamos também ouvir aqui a voz aqui do nosso irmão Arthur, pasconeiro, né? Arthur, você que está nos auxiliando aqui com os compartilhamentos aí para os grupos, como é que está aí o andamento aí? Como é que está aí a audiência do programa? Boa noite, telespectadores ou ouvintes da Web Rádio Natal. Um programa está muito bom, trazendo temas importantes, né? Como hoje, com a presença de Emerson, que tem uma longa caminhada na nossa paróquia. Isso. E eu achei muito importante o testemunho dele, digamos assim, a vivência, né? Que a oração é algo muito importante na nossa vida, algo primordial, que muitas vezes a gente se esquece por causa de motivos pessoais, de trabalho, faculdade. Sempre os nossos desejos humanos nos afastam de Deus. No pouco tempo de caminhada que eu tive na igreja, eu fiz o crisma, a Eucaristia, tudo na São Francisco. Bem. E algo que chamou muito minha atenção na Eucaristia foi justamente isso, o ensino das orações, do Pai Nosso, da Ave Maria. Algo que me marcou muito, que eu não tinha esse costume, né? Era uma criança, assim como muita gente. Muito bem. Arthur, você é novo na Pascom. Quem foi que lhe incentivou a você fazer parte das pastorais, vamos dizer assim, da igreja, e você escolheu a Pascom? Você tem assim, sente assim essa vocação para ser um comunicador? Foi isso que lhe trouxe a você a Pascom? Ou foi um convite de alguém? Ou foi... Falar essa história. Se você quiser falar, né? Contar para nós aqui, realmente como foi o começo, a sua chegada na pastoral da comunicação aqui na Paróquia Imaculada Conceição. Bom, Francisco, é até irônico eu estar na Pascom hoje, porque eu nunca fui uma pessoa muito comunicativa, sempre fui tímido. Mas depois que eu fiz o SEGME, na verdade, eu estava meio afastado da igreja, questões pessoais, aí voltei no tempo do SEGME, fiz o crisma, e eu tinha uma vizinha chamada Maísa, que é pasconeira há muito tempo, né? Maísa, alô Maísa, tá ouvindo o programa também? Um abraço aí pra Maísa. Ela fez esse convite, e como eu trabalho já na TI, é algo que é fácil até. Que já é uma coisa que é compatível, né? Justamente. Com os equipamentos que a Pascom, né, utiliza com relação na igreja, não é isso? É algo muito gratificante, levar a palavra de Deus às pessoas, principalmente a quem não pode, né? Algum enfermo ou pessoas que estão longe. Divulgar o trabalho pastoral. Levar a evangelização através dos meios de comunicação. Isso aí é importante demais, né, Arthur? Mas, então você vamos dizer assim, ainda é um novato, né, assim, na pastoral da comunicação, né? Realmente isso você já deu aqui um exemplo, um testemunho para qualquer jovem, né, que hoje queira também se filtrar, que queiram também participar de pastoral na igreja, como realmente isso é maravilhoso, né? Muito bom. Beleza, mano. Arthur, assim, enquanto você falava aí, eu ri aqui, assim, as coisas de Deus como é maravilhosa, né? Como são maravilhosas, né? Aí você diz assim, eu, um cara tímido, aí nunca me imaginei estar na pastoral da comunicação. Aí eu me lembrava, você sabe que Moisés era gago, né? Moisés era gago e não falava. A Bíblia diz que Moisés tinha a língua enrolada lá, ou gago, ou fanho, não sei o que. Por isso que ele era gago. E quando Deus botou ele para conduzir aquele povo e transmitir o que Deus falava para aquele povo, ele disse: logo eu, Senhor, como é que eu vou fazer? Que nem falar eu sei. Eu disse: vai, e Deus capacita, né? Deus capacita. Então, eu costumo dizer, Arthur, que na nossa vida de cristão, na vida da igreja, na nossa vida pastoral, nosso trabalho para Deus, as coisas de Deus não são planejadas por nós, elas acontecem na nossa vida. Eu jamais me imaginei na frente do microfone, lá no meu passado, eu na frente do microfone, nem fazer uma leitura eu não ia na missa que eu tinha vergonha.
Eu achava bonito os outros fazer, mas não tinha coragem de fazer. E graças a Deus hoje estou aqui. Se deixar eu falo não todinho, viu, Francisco? Corta logo esse microfone aqui. E hoje eu agradeço a Deus e digo para todo mundo, as coisas de Deus na nossa vida acontecem. É como eu disse, nós nos lançamos nas mãos de Deus, deixamos Deus fazer e Ele faz. E a graça acontece. Aí lá para as tantas você olha para trás, como você acabou de dizer assim, eu logo como comunicador, sou um cara tímido, sou um cara calado, sei lá como é que você pensa, né? Mas é Deus que faz, você se coloca apenas como instrumento e Deus faz o resto, nem tenha medo. Você me fez lembrar também de Lucas Cortez, nosso querido repórter da TV Lucas, exatamente. Do RN1, TV Cabugi, né? Nosso irmão Lucas, cria nossa aqui, né? Nosso irmão Lucas começou na nossa comunidade de São Francisco, aí fazia parte da liturgia, aí a gente começou com a Pascom lá, e eu via Lucas com aquele vozeirão, digo, Lucas vai dar os avisos. Lucas, quando ia ler a leitura, aí aquele vozeirão, pô, e esse menino parece um locutor. Aí eu digo, Lucas vai dar os avisos, botava Lucas para dar os avisos, Lucas com o vozeirão lá, e o povo, esse menino fala, onde o menino tá? Ô, glória, é maravilhoso, é maravilhoso. E a gente saber que participou da vida dessas pessoas, né? Como Exatamente. Você acaba de testemunhar, eu fico feliz demais, né? É assim, é como eu sempre digo, é a gente ter a satisfação, né? A satisfação do dever cumprido, né? É agradecer a Deus por tudo, saber que a gente fez parte da vida da pessoa. Somos esses instrumentos através da oração na vida dessas pessoas, tá vendo? Nos colocar como instrumento na vida dessas pessoas e deixar que Deus age, e Deus vai agir. O poder da oração está aí, a ação de Deus, quando nos colocamos como instrumento. É verdade. Bom, então, chegamos ao final já estamos chegando ao final desse programa, Comunidade Cristã. O programa hoje foi super especial, para lá de especial. Então, eu gostaria que o Emerson, ele fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos, e também se tem mais alguma notícia, alguma informação, além da que ele repassou sobre o Arraiá, que vai acontecer em São Francisco, se tem outra informação, pode repassar, Emerson, e depois o Arthur também falando suas considerações finais também aqui no programa. Mas primeiro começamos com o Emerson. As demais notícias vão sendo vinculadas às redes sociais da nossa paróquia, né? Os grupos de cada comunidade da paróquia em si, as mídias sociais estão aí. E lembrando também o nosso Festival de Prêmios que vai ter na paróquia, né? Festival de Prêmios, dia 8, se eu não me engano, de julho. É 8, Arthur? Veja aí o domingo aí. Se eu não estou enganado, é 8 de julho. Nosso Festival de Prêmios, né? Que tá uma premiação expressiva, né? São quatro sorteios. O primeiro é R$200, o segundo R$300, o terceiro R$500 e o quarto R$1.000. Vamos trazer uma pessoa aqui depois para convidar para falar, dar mais detalhes, né, sobre esse... As cartelas já estão à venda com os agentes pastorais de toda a paróquia, né? Você que está nos ouvindo quiser adquirir, né? Para esse bingo, esse Festival de Prêmios, será em prol das obras da paróquia como um todo. Quanto a cartela? R$10. R$10. Então essa movimentação com o resultado financeiro desse Festival de Prêmios é para as melhorias da paróquia como um todo, nas 5 comunidades. Onde tiver necessidades, as prioridades, a gente vai aplicando esse recurso, né? São meios que a gente tem de poder fazer alguma coisa, né? As manutenções, algumas melhorias e tal que estão precisando de fazer, e a gente vai aplicar esse recurso para isso. Então, aqueles que puderem, né, nos ajudar nesse sentido, esse Festival de Prêmio vai ser, se eu não estou enganado, 8 de julho é um domingo, já verificou aí, Arthur? Se eu não estou enganado, é 8 de julho, é um domingo. Então, ou é 4, sei lá, deixa eu olhar, eu estou aqui sem calendário. Então, mas é no domingo de julho aí, no início de julho. Então, há tempo de você adquirir sua cartela, né? Para ajudar a nossa paróquia, né? Agosto, né? Agosto, que nós estamos... No iniciozinho de agosto. Nós estamos em julho já, no iniciozinho de agosto. Primeiro ou segundo domingo, vai ser aí. E durante o mês de julho todinho a gente vai estar vendendo as cartelas para que isso aconteça, né? Muito bem, mas depois a gente vai dar mais detalhes aqui. Sim. Porque vamos trazer mais informações sobre esse Festival de Prêmio, que vai acontecer aqui na Paróquia Imaculada Conceição, como o Emerson já adiantou, certo? Mas você já quiser adquirir suas cartelas, já podem encontrá-la
nas capelas, como também Com na todos os na agentes Igreja pastorais. Matriz, Todas as pastorais estão Exato, empenhadas na venda. no valor de R$10. R$10. E vamos ajudar, né? Vamos contribuir nessa luta aí, nessa evangelho também, que é para evangelizar, né? Evangelização. Tudo em prol da evangelização. Tudo em prol da evangelização. Considerações finais? Agradecer, Francisco, por estar aqui, né? A primeira vez como convidado, né? Sempre estou em casa acompanhando, né, pelas redes sociais. E hoje muito me alegrou poder estar aqui, você ter me convidado, né? Espero ter contribuído com alguém no que a gente partilhou aqui sobre a oração, sobre o poder da oração, né? E que essa seja a primeira de muitas outras vezes que a gente possa estar aqui, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Temos o texto dos homens, temos também sou ministro da Sagrada Comunhão Eucarística, né? Temos participação em liturgia, e são diversos assuntos que a gente pode abordar aqui em outras ocasiões, e no dia que precisar de mim eu estou às ordens, viu? Muito bem. Agradecimento também ao nosso amigo Gilberli, que ele é o diretor da rádio. fundador Agradecer, da nosso rádio, irmão Gilberli, agradecer Gilberli. pelo convite. Já me recepcionou ali na chegada, que eu estava meio perdido, e ele foi quem me conduziu para cá, né? Agradecer nosso irmão Gilberli, sua esposa, e que é um homem de fé também, né? Junto conosco na caminhada também, na nossa paróquia da Imaculada Conceição. Pedir a Deus que abençoe a ele e a todos aqueles que promovem, né, a comunicação, e para que haja, através desses instrumentos, e de diversas formas a nossa população ser beneficiada, seja, como eu acabei de falar, no âmbito da cristandade, né, da nossa vida cristã, seja no social, seja... São diversos os alvos que um meio de comunicação como esse, como tantos outros que existem por aí, vai atingir, né, na realidade de hoje, né? Então, isso só vem somar, essa rádio só vem a somar na vida da nossa comunidade como um todo, como eu falei, não só na comunidade cristã, católica, como na comunidade civil, todos aqueles que estão participando deste momento de comunicação. Muito bem. Arthur, sua vez, as considerações finais também, e também já o nosso agradecimento também pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado, Francisco, pelo convite. Primeiramente, é um prazer estar aqui em nome da PASCOM da nossa paróquia. Bem. Fica o convite aqui a qualquer pessoa que queira entrar na PASCOM ou qualquer outra pastoral, né? Como diz o administrador paroquial, Felipe Andro, as portas estão escancaradas para quem quiser entrar. Muito bem. E como diz aquela parábola, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Na verdade, são poucos. É verdade. E não existe pastoral lotada, tem vaga para todo mundo. É verdade. Bom, então é isso. 21h30 em Natal. Chega ao final de Comunidade Cristã desta terça-feira, dia 9 de julho. Hoje foi sensacional. Foi bom demais. Com a participação de Emerson Almeida e também do nosso amigo aqui, Arthur, componente da Pastoral da Comunicação da Paróquia Imaculada Conceição. Então agradeço aos dois por ter brilhantado essa programação hoje, nessa noite de terça-feira, aqui na atual Web Rádio Natal. Muito obrigado.